Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Diana Carvalho, eu sou CEO da Mundo 4E, que é Mundo 4 Estações, né? Mas a gente está fazendo aí uma migração de nome para ser conhecido só como Mundo 4E. É um pouco mais fácil, a gente pode falar sobre isso no decorrer do nosso bate-papo, né? Então, eu sou idealizadora, fundadora e hoje CEO da Mundo 4E Consultoria e Viagens, né? É uma agência de viagens consultiva. E eu sou conhecida aí na internet como @mundo4e, em todas as mídias, em todas as redes sociais que a gente tem um pezinho. Embora a gente produza muito mais conteúdo no Instagram, né? Que é a minha mídia favorita. A gente tem a nossa marca, o nosso @mundo4e ali no Facebook, YouTube, TikTok, apesar de que praticamente não uso nada ainda, né? No Pinterest, enfim, tudo que vai aparecendo a gente faz questão de registrar o nosso nome, porque realmente isso é muito importante hoje em dia, né? Realmente é a nossa marca registrada no meio digital. O nosso bate-papo hoje é sobre tendências de mercado e novos produtos para agências de viagens. É uma coisa que eu adoro falar sobre esse assunto, tenho verdadeira paixão sobre o tema, né? E é uma pena, né? É uma pena de verdade que esse nosso bate-papo aqui hoje seja online, né? Eu queria muito, mas muito mesmo, que esse bate-papo fosse olho no olho, sabe? Presencialmente, que a gente pudesse conversar, trocar muitas ideias, que a gente ficasse horas falando sobre esse assunto, mas infelizmente na impossibilidade disso, como eu sempre digo, né? O bom não pode ser inimigo do ótimo, do perfeito, né? Se a gente não pode fazer da forma ótima, da forma perfeita, como a gente gostaria, pelo menos a gente faz de uma forma boa, que seja possível, né? Antes a gente fazer assim, dessa forma, trocando essa experiência aqui virtualmente, né, no online, do que não fazer de forma alguma, né? E eu deixo aí os meus contatos, né? Acho que a forma mais fácil realmente é pelo Instagram, pelo @mundo4e, para vocês me enviarem mensagens, dizendo que vocês participaram desse bate-papo aqui. Que vai ser um prazer para mim a gente trocar ideias e tirar dúvidas a respeito disso, tá? Queria aproveitar a oportunidade para agradecer a Isabela Lapa, minha amiga querida, pelo convite para poder participar dessa aula, né, desse bate-papo, dessa palestra, sei lá como que a gente pode chamar, né? Isa, muito obrigada, né? Você sabe que eu adoro você é um presente que o Instagram me deu, que a internet me deu. Graças a Deus, felizmente a gente já desvirtualizou há muito tempo, já estivemos juntas em algumas oportunidades, inclusive aqui na minha cidade, né? Embora eu seja de BH, há 15 anos eu moro em Andradas, no sul de Minas, né? Por motivos matrimoniais, né? Desde que me casei. Mas eu tive o prazer de receber a visita da Isabela aqui, mostrar um pouquinho de Andradas para ela, e já tive o prazer de ser convidada para outros projetos da Isa. Então, assim, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela oportunidade de compartilhar esse conteúdo nos seus projetos, com a sua audiência, com as pessoas que você influencia, né? Você é uma pessoa maravilhosa, eu sou muito, muito, muito sua fã. Conte comigo sempre e tomara que a gente possa ter a oportunidade de se encontrar de novo, quem sabe com todos vocês, né? Para poder conversar mais um pouquinho, aprofundar um pouco mais nesse tema que a gente vai falar hoje, né? Sobre as tendências de mercado e novos produtos para agências de viagem. Bom, como vocês podem ver, eu tô super à vontade aqui, eu tô na minha sala, no meu escritório, né? Eu acho que é a forma que eu ficaria mais à vontade pra gente levar esse papo, né? Eu acho que é assim que tem que ser, eu acho que assim a comunicação vai fluir muito melhor. Bom, pra gente poder começar esse nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem nunca, né? Quem não já passou pela seguinte situação? Você começa a atender um cliente na sua agência, né? Seja presencialmente, no tete-a-tete, seja iniciando uma chamada por telefone, ou por WhatsApp, ou a partir de um direct que essa pessoa manda pelo Messenger do Facebook, ou seja pelo Instagram, seja pelo seu WhatsApp. Você vai iniciar ali um atendimento, começa a conversar ali com a pessoa
E digamos que a pessoa queira ver uma viagem aí, vamos ver, para Nova York. Aí você começa a dar aquele show de atendimento, né? Suponhamos que você já tenha viajado até Nova York, né? Que você já tenha ido uma vez ou várias vezes. Aí, então, você vai se desdobrar, você vai dar o seu melhor para poder explicar para aquela pessoa todas as possibilidades, tanto a parte estrutural, burocrática, de documentos, passaporte, visto, enfim. Você vai se esmerar ali naquele atendimento, né? Se você nunca foi, talvez seja até um pouco mais difícil, né? Você vai se desdobrar, você vai ver um monte de vídeos no YouTube, ler, seguir um monte de perfis no Instagram para poder estudar a respeito, vai ler blogs, vai ler revistas de viagens, e-books, publicações, para que você tenha condição de atender esse cliente da melhor forma possível, né? Enfim, vai ser aquele show. E aí, você atende a pessoa, troca mensagens, troca telefonemas, a pessoa vai, de repente, se mora na mesma cidade, vai até a sua agência, vai uma vez, vai duas, em alguma situação, de repente, ela vai ficar ali umas 3 horas, isso já aconteceu comigo, de atender um cliente por 3 horas, né? E aí, de repente, depois aí de um processo que pode durar aí, sei lá, 3 semanas, 4 semanas, às vezes 2 meses, né? A gente sabe que isso acontece, né? A venda em turismo não é uma coisa rápida, prática, assim, instantânea, né? E aí, depois de todo esse tempo, um belo dia, esse cliente em potencial, esse passageiro, às vezes a gente até chama meu cliente, meu passageiro, mas ele não é cliente nem passageiro ainda. Ainda que ele tenha feito uma viagem anteriormente, ou ainda que seja a primeira vez, ele só vai ser o cliente mesmo depois que cartão de crédito, contrato assinado, né? Aí sim você pode considerar ele seu cliente. Então, você está aí nessa situação, nada amarrado, nenhum contrato, absolutamente nada. De repente, o que acontece? A pessoa some, desaparece, assim, sem dar a menor satisfação. Aí você fica bolado, né? Você tenta ligar para a pessoa não responde sua ligação, você manda uma mensagem tá se reconhecendo, né? Eu tenho certeza que se a gente tivesse pessoalmente agora, eu estaria vendo assim um monte de rostinho na minha frente. Nossa! Sim, isso já aconteceu comigo várias vezes, né? Porque sim, esse é o nosso dia a dia, né? Essa é a nossa história. Daí, você manda uma mensagem por WhatsApp, né? Dependendo aí do sistema da pessoa, você vai ver até os 2 checks, né? Azulzinho, verdinho, sei lá. O meu WhatsApp nem tem isso mais, então já nem lembro mais como é que é isso, mas tem uma forma de você saber se a pessoa visualizou, ouviu sua mensagem. Aí você vê que a pessoa visualizou, ouviu, segue não te respondendo. Segue sem te dar a menor satisfação. E aí passa mais algum tempo, você de repente vê a pessoa, né, no Instagram dela, no Facebook dela, com fotos postadas em Nova York, usufruindo das dicas do seu atendimento e muitas vezes marcando lá, às vezes até uma outra agência, ou marcando uma OTA, né, que é uma agência online, ou uma outra agência física, ou sem marcar ninguém, marcando só os hotéis da companhia aérea, fazendo stories ali, blogueirando, enfim. E agradecendo a todo mundo e citando todo mundo, menos você, que é a pessoa aí principal, que fez todo o primeiro atendimento, que dedicou todo o seu tempo, que deu todo o suporte, né, para que esse cliente, né, candidato a cliente, pudesse realizar essa viagem, né? Esse sonho dessa viagem. Quem nunca passou por isso? Cara, eu acho que assim, eu acho que pode até ser, vocês me dão licença, porque eu falo mais que pobre na chuva, né? Eu falo tanto que a garrafa já tem 2 litros, para não ter problema, não ter que ficar pegando toda hora. Então, eu acho que só não passa por essa situação aquele profissional recém-chegado ao mercado e que já chegando, assim, trabalhando num novo modelo, né? Numa dessas novas que a gente chama, né, que é o objetivo desse nosso bate-papo, tendência de mercado e novos produtos. Se esse novo profissional é recém-chegado ao trade,
ao trade turístico e já cai numa agência consultiva e já tem um treinamento e já aprende tudo dentro dessas novas tendências, aí tudo bem, ele nunca passou por isso. Agora, se ele tem aí pelo menos uns 3, 4, 5 anos, ou mesmo se ele trabalha, né, se é o seu caso de trabalhar numa agência tradicional, você passa por isso, você vê seus colegas passando por isso, você vê seu chefe, seu diretor passar por isso, porque é uma história, é uma situação muito comum no mercado do agenciamento, né? E é uma dor gigantesca, né? É uma dor muito forte, porque você se sente ali. É claro que você tem aquela sensação de perda de tempo, poxa, perdi uma venda e tudo mais, gastei meu tempo é dinheiro, né? Time is money. Mas assim, você fica com aquela sensação assim de que você não é importante, né? Que o seu trabalho não vale de nada, que ninguém precisa de você. Enfim, é aquela sensação assim de ser desnecessário, né? E às vezes pior, você sabe que você foi necessário, que você contribuiu muito para a realização daquela viagem, mas assim, você foi desvalorizado, né? Você foi usado, você teve o seu conhecimento usurpado, roubado de você, né? É uma sensação muito ruim. É a pior sensação que a gente pode ter, eu acho, assim, profissionalmente falando, né? É uma sensação que eu já senti muitas vezes, né? Acho que eu já comecei esse nosso bate-papo, eu já entrei de sola, né? Mas eu não falei, acho que eu acabei não falando sobre a minha história, né? Eu comecei no turismo no final da década de 80, quer dizer, eu era criança ainda, no final da minha infância, da minha adolescência, né? No final da década de 80, quando a minha mãe fez turismo, ela fez faculdade de turismo no Instituto Newton Paiva, em BH. Acredito que muitos de vocês, pelo menos os primeiros que estarão assistindo esse nosso bate-papo, né, pela ligação com a Isabela, Coisas de Mineiro, BH, então assim, talvez muitos de vocês até estudem ou tenham estudado turismo na Newton Paiva, né? Então a minha história com turismo começou por causa da Newton Paiva, porque a minha mãe é turismóloga, ela se graduou na Newton Paiva no final da década de 80. E tanto eu quanto a minha irmã, a gente praticamente fez a faculdade junto com a minha mãe, sabe? A minha mãe, ela foi mãe muito jovem, né? Então, assim, ela era um pouquinho mais velha que os colegas dela de faculdade, e a turma ia para minha casa, né? Para nossa casa, onde eles faziam trabalhos de grupo, às vezes tinham alguns trabalhos, alguns passeios, né? Onde a turma ia a campo, eu e minha irmã nós íamos, algumas viagens, pequenas viagens a gente foi. A gente chegou a fazer uma viagem grande para a Oktoberfest de Blumenau, em Santa Catarina, por conta, assim, foram várias pessoas da faculdade, da minha mãe, né, por conta do curso. Então, assim, meu envolvimento com o turismo começou aí, né, muito por causa da minha mãe. Aí, quando a minha mãe se formou, ela se graduou no finalzinho da década de 80, né, eu sou nascida no interior de Minas, em Itaúna, né? Muitos de vocês com certeza já ouviram falar, é uma cidade universitária muito boa, excelente, minha cidade natal, que eu amo, a 80 quilômetros de BH. Daí a minha mãe abriu uma agência de viagens, né, em Itaúna, uma GSA da Varig, né, uma loja de passagens da Varig, não era nem uma agência de viagens completa, né, era uma loja de passagens da Varig. E aí desde o primeiro dia, né, dia 2 de janeiro de 1990, eu lembro exatamente, 2 de janeiro de 1990, a gente, tanto eu quanto a minha irmã, mais eu, né, a minha irmã era muito pirralha ainda, né, mas assim, ela já ia, mexia, ajudava na agência, mas assim, eu desde o primeiro dia já ficava no escritório, na agência, né, na loja de passagens da Varig, na parte da tarde e tudo mais. Então, assim, começamos nessa época. Daí, cerca de 2 anos depois, a gente sentiu que não dava só para trabalhar com a Varig, né, companhia aérea, que infelizmente nem existe mais, era uma das melhores e das maiores companhias aéreas do mundo, né, era o símbolo do Brasil no mundo. Aí a Varig acabou falindo, encerrando as atividades. Mas aí na época tinha a Varig, tinha a VASP, que não existe mais,
Tinha a Transbrasil, que não existe mais. Era Varig e Cruzeiro, depois a Varig acabou comprando a Cruzeiro, né? Que também não existe mais, pra vocês verem o tanto que eu sou velha de turismo, né? E aí depois de algum tempo, com a Varig a gente percebeu que não dava para ficar só com a Varig, né? A gente precisava vender produtos, passagens de outras companhias aéreas e até mesmo outros produtos, outras excursões, pacotes de viagens. Esse negócio de ficar só com a Varig e com a rede tropical de hotéis que pertencia à Varig, não, era uma coisa que nos travava muito, né? Então, algum tempo depois, acredito eu, se não me falha a memória, coisa de uns 2 anos depois, né? 1992, talvez, final de 91, a minha mãe abriu uma segunda empresa, né? Que aí continuou com a loja de passagens da Varig e abriu a segunda empresa, que era uma agência de viagens completa, que poderia trabalhar com todas as companhias aéreas e vender de tudo, que foi chamada de Pedra Negra Turismo, né? Pedra Negra foi uma homenagem à cidade de Itaúna. Itaúna em Tupi-Guarani, acho que é isso, a linguagem indígena, significa Pedra Negra. Então, a nossa agência era Pedra Negra Turismo e aí sim, nós começamos ali com a agência completa. E essa época que eu tô falando, 1990, 91, 92, 93, 94, foi a época pré-Plano Real, né? Era uma fase muito difícil no Brasil, de mudança de moeda, de cruzeiro para novo cruzeiro, para cruzado, para não sei mais o que. Eu já nem lembro mais de tanta moeda, a coisa mudava toda hora, era um plano econômico atrás do outro. Uma época de hiperinflação, né? A galera tinha que investir a grana no overnight, porque de um dia para o outro, no over o dinheiro desvalorizava, sei lá, 3%, suponhamos. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que era uma coisa mais ou menos assim. Acredito eu que a inflação passava dos 3 dígitos ao mês. Você imagina, 100% ou um pouco mais todo mês de inflação, era uma coisa absurda. Chegou um momento que antecedeu o Plano Real, né, que as passagens aéreas tinham que ser vendidas em URV. Não era nem na moeda, era em URV. É como se fosse era um indexador, né? É como se, em vez de vender em dólar, vendia em URV, né? Então você imagina os desafios, né? O quanto isso era difícil, as dificuldades do mercado nessa época, né? Às vezes eu brinco muito com os meus seguidores, né? Com os meus alunos, quando eu converso com agentes de viagem. Essa crise que a gente está vivendo hoje, né? Pandemia, coronavírus e tal, para mim, pelo menos para mim pessoalmente, ela está sendo muito mais leve do que essas primeiras crises no início da profissão. Porque como a gente não tinha experiência nenhuma, não sabia lidar com isso, como as dificuldades eram muito grandes, a gente não estava preparada, né? Não tinha o embasamento que a gente tem hoje, era realmente difícil demais lidar com tudo isso, né? E a gente chegou ao cúmulo então de vender passagens em URV, né? Existia o consórcio de passagem aérea, de tão caro que era. Viajar não era acessível como é hoje. Gente, não tinha internet, não tinha blog, não tinha rede social, não tinha nada disso. Nós, agências de viagem, né, os profissionais agentes de viagem, nós éramos a única fonte de informação, né, a única forma de proporcionar, de organizar, de planejar, de vender viagens ou uma simples passagem aérea para os nossos clientes. Não tinha outra forma. Não tinha outra forma. Então, assim, eram tempos áureos. Só que, por outro lado, nesse tempinho aí, que coincidiu com os primeiros anos da minha trajetória profissional, né, da minha carreira, tinha toda essa instabilidade político-econômico, né, política e da economia aqui no Brasil, que prejudicava demais, né, esse negócio de vender passagem URV era um negócio muito complicado, né. E daí, depois que teve o Plano Real, e o real durante um tempo foi uma moeda muito forte, né? Isso era maravilhoso. Na segunda metade da década de 90, né? Eu não vou saber precisar exatamente quais anos, mas acho que 96, 97, 98, 99, um real valia mais que $1.
Então isso para viagens internacionais era maravilhoso, né? Foram os primeiros anos que a gente tinha os nossos grupos para Orlando, para Disney, e eu lembro direitinho desse preço, tá? Uma viagem nossa que custava $1.248. Era o preço do pacote completo em apartamento quádruplo para as crianças, para os adolescentes que viajavam sozinhos. Pensa bem, $1.248, incluindo a passagem aérea, hospedagem, todos os ingressos, todas as atrações, tudo, e com dólar de 1 para 1. Ou seja, a viagem para Orlando, completa com tudo, custava R$1.250. Né? E como a moeda é a mesma, o mesmo real que a gente tem hoje, né? Há 20, né? 15, 18 anos atrás, a viagem custava isso. Quer dizer, a gente teve uma inflação muito grande, né? Hoje, dificilmente você, numa viagem dessas, você vai para Disney, num apartamento quádruplo aí por menos de, sei lá, 10, 12, 15 mil reais, dependendo aí da excursão, de onde você ficar hospedado, né? Mas enfim, nessa época, foi uma época áurea para o turismo, né? Para se fazer muito dinheiro nesse mercado, porque a moeda forte, né? Os fretamentos, né? Os pacotes para o Nordeste, para o Sul, para o mundo em voos fretados de operadoras fortes, né? Uma grande já até quebrou depois do 11 de setembro de 2001, que foi a Soletur, mas nessa época, isso é antes do 11 de setembro, né? Final da década de 90, então o 11 de setembro foi em 2001. Então era uma época que o mercado estava muito aquecido e que nós éramos muito necessários, né? A internet, ela já tinha começado, mas estava muito devagar, né? Eu lembro que celular, né? Porque antes nem celular tinha, mas celular e internet são coisas que eu comecei a lidar com isso por volta de 1996, 95, 96. Mas eu lembro que eu era privilegiada, né? Por trabalhar com turismo, pelas oportunidades. Ninguém tinha, né? As empresas praticamente não tinham computador, as empresas tinham fax, né? O sinal de internet era analógico, era discado, né? Não era nada de Wi-Fi, não era nada. Então, assim, era uma coisinha, era tudo mato ainda, né? E as agências de viagem eram extremamente necessárias. A figura do agente de viagem era importantíssima para você comprar uma simples passagem aérea de ponte aérea Rio-São Paulo, né? Ou Belo Horizonte-São Paulo. Não tinha como. Tudo era feito com um profissional, com um agente de viagens dentro de uma agência de viagens, né? Então, nessa época, né, desde que começou o negócio, o modelo de negócio, até essa época que eu estou falando para vocês, o que as agências de viagem vendiam? O produto principal, qual era? O produto principal era viagens, passagens aéreas. Se você tentar ver um anúncio, um flyer, uma revista antiga, né, você via lá passagens aéreas, nacionais e internacionais, né? O que você vende? Passagens aéreas nacionais e internacionais, reservas de hotel, aluguel de carro, cruzeiros marítimos, pacotes, excursões, viagens de grupo pelo mundo. Esses eram os produtos das agências de viagem, né? Na verdade, esses são os produtos da maioria das agências de viagem, né? Pensa bem, a grande maioria das agências de viagem, o mercado de um modo geral, trabalha vendendo isso. Se você perguntar hoje em dia, né, para a grande maioria dos profissionais do trade, né, agentes de viagem, consultores, travel designers, o que você vende, né? Travel designer eu acho que já tem a cabeça um pouco mais plugada no futuro, né? Mas o profissional tradicional, ele acredita que esse é o papel dele, porque esse sempre foi o papel dele, né? Sempre foi. Se a gente pegar o mercado de turismo no Brasil, né, do qual eu tenho algum conhecimento, digamos, desde aí dos anos 30, 40, né? Mesmo com a evolução e até essa época, né? Vamos colocar um marco, 2000. Até o ano 2000, né?
O mercado funcionava dessa forma. Era isso que a agência de viagem vendia. Era esse o produto, né? E na verdade continua sendo para muitas agências, né? Para mim não mais. Para mim não mais. Isso para mim já virou secundário. Exatamente sobre isso que é o nosso bate-papo hoje, né? Bom, o que mais que a gente tem que falar? Vocês estão vendo o tanto que eu falo, né? Eu deixei aqui, mas eu não tô nem olhando, né, pro meu direcionamento. Eu tô tão conectada aqui, né, com a tela, com vocês. Quer dizer, exatamente hoje, eu não tô conversando com ninguém, mas eu tô imaginando o dia que vocês estiverem assistindo, né? Eu tô imaginando uma turma, sei lá, de umas 100 pessoas na minha frente, com os olhinhos assim, paralisados, prestando atenção em tudo que eu tô falando, né? Porque realmente eu tenho certeza que esse assunto, nosso coração pede por isso, né? É uma dor muito grande que a gente carrega. Então a gente quer ouvir alguém falar sobre isso, ainda mais alguém que tem um pouco mais de experiência que a gente, né? Bom, então a gente tinha essa dor, né? Muito grande. E vamos continuar nessa linha do tempo, né? Trabalhando nessa cronologia que eu acho que tá legal, tá ficando mais fácil de entender, tá fluindo bem. Daí, vieram aí os anos 2000, né? Uma nova era, e nesse período, a partir dos anos 2000, 2001, né? 2001 foi o atentado das Torres Gêmeas, isso trouxe uma crise muito grande para o mundo, mas muito assim em nível de Estados Unidos, e acabou passando assim relativamente rápido, né? Depois aí de alguns meses as coisas começaram a voltar ao normal. Mas daí, o que foi acontecendo com a tecnologia, né? Principalmente a tecnologia digital? À medida que o sinal da internet começou a ganhar velocidade, né? Começou a deixar de ser discado ali o acesso por telefone, né? E passou a ser o Wi-Fi, o que a gente chamava muito de internet de alta velocidade, né? Teve época que, acho que nem é isso ainda, mas foi passando, né? Por cabo, por fibra ótica, mas ainda antes disso, por rádio, mesmo no cabo, que a gente ainda está falando da Wi-Fi, né? O wireless, sem fio, mas antes era ainda com fio, mas à medida que a velocidade foi aumentando, né? A possibilidade da troca de dados. O que são dados? O que é essa troca de dados, esse tráfego de dados? Informação. Né? Então, a partir desse momento, a informação começou a ser mais acessível para todo mundo e começou a ser mais disseminada para o mundo inteiro, né? Porque a gente conseguia ter acesso a tudo pela tela do computador, né? Tô conversando com vocês aqui, filmando do meu celular, mas eu tô com o notebook aqui na minha frente, né? Então, não era notebook ainda, era computador, né? Parecia uma televisãozinha, aqueles branquinhos, né? Você conseguia ver tudo. E isso trouxe para a humanidade, né? Nem falando só do mercado de turismo, mas isso trouxe para a humanidade informação fácil, informação acessível, né? As empresas começaram a ter casinhas, espaços virtuais, os sites, o www, né? Dentro da rede. Então, já não era tão difícil você encontrar informações. Num primeiro momento, só informações, né? Num segundo momento, com o aumento da velocidade com a troca de dados, compras, transações comerciais com cartão, com transferência bancária, enfim, começaram a poder ser feitas usando a internet, né? Usando o tráfego começou a ser feito pela internet. E começou a aparecer blogs, né? E aí, na época dos blogs, nós já estamos falando aí, talvez de 2006, 2007, 2008, né? Ou seja, qualquer pessoa podia ter aí o status de jornalista, né? Só que com o nome blogueiro, o blogger. Então, você não está mais infringindo nenhuma lei, você não está exercendo ilegalmente a profissão de jornalista. Você entende muito sobre um assunto, você vira um especialista, um blogueiro daquele assunto. E você começa a colocar todas as suas informações
ali no seu espaço, numa casinha, né, virtual, e aí começa a trocar informações com as pessoas. Isso começa a ser possível, né? Inclusive eu fiz isso nessa época aí, né, que eu tô falando para vocês, 2006, 2007, 2008, onde já tinha a primeira mídia social aqui no Brasil, né? Acredito eu, posso estar falando bobagem, depois aí vocês me corrigem, vocês mandam mensagem para mim no Instagram, @muitocater. Não, Di, a primeira não foi a Orkut, não. Teve outra, mas enfim, o meu conhecimento é Orkut, a minha lembrança era do Orkut. Eu tinha perfil no Orkut, eu tinha página da minha empresa, que na época, né, era a agência da minha mãe, que eu trabalhava com a minha mãe, no Orkut. Eu participava, eu era ativa nas comunidades do Orkut. Eu ajudava as pessoas que precisavam de dicas de viagem, de visto, de passaporte. Ajudava essas pessoas no Orkut e acabava fazendo até amigos, relacionamento, e vinham clientes daí. Eu escrevi 3 blogs, 3 blogs. Um blog de viagens em geral, um blog só sobre lua de mel e um blog sobre viagens de navio. E essas informações, os posts que eu fazia no blog, nos blogs, né, as pessoas vinham e se encantavam com aquelas informações e aí tinham contato, eles vinham até mim pelo Orkut ou por e-mail ou por mensagem direct pelo blog, muitas vezes para fazer negócio, né, porque a base do marketing digital é isso, né, você produz um conteúdo importante, de relevância, que pode ajudar alguém, a pessoa consome aquilo, ela fica grata a você, ela passa a ter você como uma referência, como uma autoridade, ela confia em você e ela acaba se tornando seu cliente, né? Isso é muito bacana e isso para mim começou nessa época, né? Nessa época do Orkut. Então, toda essa movimentação, né? Toda essa movimentação de blog, de perfil social, de rede social, de site, enfim, né? Isso impactou de uma forma muito grande, muito forte, né? Muito o mercado das viagens, porque com a evolução, os clientes, as pessoas, os usuários, os consumidores passaram a ter acesso aos serviços de viagem através disso aqui. Primeiro pelo computador, né? Depois pelo notebook, depois um tablet e hoje pelo celular, né? Pelo celular. É muito fácil. O agente de viagens, veja bem, não me interpretem mal, mas o agente de viagens, no papel que a gente começou a falar no início desse nosso bate-papo, no papel de vendedor de passagens aéreas, hospedagem, reserva de hotel, pacotes, excursões, cruzeiros marítimos, aluguel de carro, etc, 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 né? Ele passou a ser desnecessário. Eu sei que dói ouvir isso, mas ele passou a ser desnecessário, porque a informação, as lojas, os prestadores de serviços, as companhias aéreas, os hotéis, eles passaram a estar nesse espaço virtual dentro da internet e com um sinal muito bom, né, de Wi-Fi para o tráfego de dados, de informação, imagem, texto, vídeo, chamada online, lives ao vivo, etc, 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 né? Isso, enfim, facilitou demais a vida do viajante, né? Popularizou muito, né? Os preços caíram muito, as pessoas começaram a viajar como nunca e a figura do agente de viagem, não sei nem se eu digo infelizmente ou felizmente, ou se não dá para falar nenhuma coisa nem outra, é fato, né? O agente de viagem passou a ser desnecessário para este fim, né? Qual fim? Qual objetivo? De vender aí itens de viagem. Mas o que muita gente, de repente, há algum tempo atrás aí declarou, né, e profetizou e
enfim, fez previsões de que seria o fim do mercado do agenciamento de viagens, né? Que seria o fim das agências de viagem, que as agências de viagem não seriam mais necessárias porque eu consigo fazer tudo online, enfim. Sim, você consegue fazer tudo online, mas essa própria movimentação, sabe? Esse troca-troca de informações, né? Tudo isso acabou trazendo aí uma solução, uma coisa interessante, uma coisa boa para o consumidor, né? Um problema para as agências de viagem, mas ao mesmo tempo uma solução para as agências de viagem e um problema mais para o consumidor de viagens, que é o quê? Ah, que vontade que vocês estivessem presencialmente aqui na minha frente, só para ver vocês falando, isso aí. É o quê? Gente, esse excesso de informações, esse excesso de influenciadores, de blogueiros, de profissionais, né? Que às vezes fazem uma viagem na vida e que acham que já sabem tudo e que já podem abrir um perfil no Instagram, um blog, um perfil no Facebook ou uma conta no TikTok para fazer dancinha e dar informação ao mesmo tempo. Isso poluiu, acho que a palavra é essa, poluiu, infestou o mar de informações aí, esse mar digital de informações de má qualidade, né? Algumas de boa, muitas de má, mas principalmente esse excesso, informações conflitantes, né? Isso dificulta muito a vida do viajante que não é profissional, que não é experiente. Às vezes dificulta a vida até do próprio agente de viagem, dependendo das fontes onde ele vai buscar informação, né? Nem mesmo o TripAdvisor, né, que é um site que eu amo, que eu brinco, é meu mestre, assim, meu parceiro, meu colega de trabalho, eu tô sempre buscando informações do TripAdvisor, nem mesmo o TripAdvisor dá para confiar, porque as pessoas postam coisas ali que às vezes estão muito relacionadas com a percepção delas, mas assim, muito fraco. Olha, o que eu já vi de opinião, de revisão ali que não condiz com a realidade, ou pelo menos com a minha realidade, né? Mas eu acredito que a minha visão, a minha percepção na qualidade profissional deva ser levada em consideração, porque são mais de 30 anos de experiência, né? Muitos quilômetros rodados, né? Dezenas e dezenas de países visitados e profissionalmente também, né? É tanta experiência, tanta história, tanta coisa que eu já criei até um curso de planejamento de viagens, né? Por conta disso. Então, assim, eu confio muito no meu bom senso, no meu crivo para filtrar aí essas informações, mas o passageiro comum, o cliente comum, o viajante, né? Mesmo o experiente, mas se ele não tem essa coisa, esse viés, esse olhar profissional que a gente tem, mesmo para ele é difícil. Separar o joio do trigo, sabe? O que é certo, o que é errado, o que eu posso confiar, o que eu não posso. Até para analisar a revisão das pessoas no TripAdvisor, a gente tem que ter uma estratégiazinha, sabe? E esse é o problema. Esse é o problema do mercado de turismo hoje, né? E a partir do momento que somos agentes de viagem, que somos profissionais do trade, nós estamos aqui para quê? Para que serve um profissional? Né? Para que serve uma empresa? Se você tem uma ideia, vai abrir uma startup, vai colocar numa incubadora aí de startups, de empresas, para que serve? Qual que é o objetivo de uma empresa? É resolver um problema, resolver uma dor, né? Ou atender um desejo. É para isso que as empresas e os profissionais servem, né? É isso que gera o valor, né? Então, como o nosso tema hoje é tendências de mercado e novos produtos para agências de viagem, a partir desse momento você tem que se desconectar um pouco, não totalmente, isso nunca vai fazer sentido, mas você tem que começar a sair da caixinha, sabe? Desconectar, atenuar os laços
com a sua função, com aquilo que você acha que você nasceu para fazer como profissional do trade dentro de uma agência de viagens, você precisa começar a deixar isso para trás e você precisa começar a olhar para o futuro, sabe? Para diante, quais são as minhas possibilidades, quais são os novos problemas, as novas dores e os novos desejos dos viajantes, né? O que eles precisam, que problema que eles precisam que eu, como profissional, resolva para eles. Por quê? O problema de entrar num site, num aplicativo, ou até mesmo num perfil de Instagram, de Facebook, mandar uma mensagem, ou mesmo fazer uma reserva. Esse problema não existe mais. Esse problema não existe mais. Né? Nosso papel agora é outro. Nosso papel é outro. Um pouquinho diferente. Né? Gente, tem 40 minutos que eu estou falando. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa de, sei lá, uns 5 minutos. Quer dizer, o processo vai ser uma pausa de 10 segundos, que a edição vai mudar um pouquinho a câmera de lugar, né? E a gente vai continuar o papo. Mas eu preciso dar uma pausinha, beber uma aguinha, né? E eu volto pra gente continuar esse papo. Pronto, voltamos. Gente, que calor é esse? Eu não sei que dia, exatamente o dia que essa nossa aula vai passar para você, ou que dia que você vai assistir. Mas eu sei que hoje, o dia de hoje, tá um calor, mas tá um calor. E olha aqui, minha sala, meu escritório, é um lugar bem fresquinho, bem gostoso, né? Inclusive você tá vendo até, você tá vendo até um cabelinho voando aqui, é por causa do ventilador, porque não tem condição nenhuma, nem de soltar o cabelo nem nada, senão eu não consegui gravar essa aula, esse bate-papo para vocês de jeito nenhum. Mas vamos embora, vamos continuar então com a segunda parte da nossa aula, né? Como eu estava falando no primeiro bloco, eu fiz um convite, né, para vocês, para fazer uma reflexão sobre a real necessidade, né? A real necessidade. O que um viajante precisa hoje em dia? Que tipo de serviço, né? Que tipo de ajuda, que tipo de necessidade, que tipo de desejo que ele tem, onde nós profissionais, né, do agenciamento de viagens, onde nós podemos ser mais úteis, né? Para que nós possamos ser mais valorizados e que para aquela historinha que eu contei, né, no início da nossa conversa, no início do bate-papo, da pessoa que toma 2 meses do seu tempo para uma viagem, para fazer uma viagem para Nova York, depois ela suma, do nada desapareça e você passa a ter notícia da viagem dela pela rede social. E ela não te deu a menor satisfação, né? Como é que a gente faz para eliminar essa nossa dor? Porque isso, né, como eu disse, dói muito, é uma dor muito forte. A gente precisa olhar para frente, a gente precisa olhar para o futuro e a gente precisa o mais rápido possível, mas é o mais rápido possível, seguir essa tendência de mercado, do nosso mercado, criar esses novos produtos para as agências de viagem, porque olha, isso é tendência, ok, digamos que sim, porque muitos profissionais e muitas empresas não enxergam dessa forma, a maioria, né? Por isso a gente pode dizer que é uma tendência. Só que, por exemplo, no meu caso, por exemplo, no caso da minha empresa, da Mundo 4E, isso já não é tendência há mais de 3 anos, né? Isso já é realidade, né? E vocês poderiam falar, mas isso não vai dar certo. Tem 3 anos que eu trabalho dessa forma, né? Com aquilo que muitos de vocês hoje em dia e que o mercado, de um modo geral, considera tendência ou algo que ainda vai acontecer, ou pior, uma coisa que não dá certo, porque o meu cliente não faz isso, porque isso não vai dar certo, porque na minha cidade, enfim, gente, Minas, né? O consumidor mineiro, viajante mineiro, ele é desconfiado. Não é fácil vender viagem, não é fácil vender serviço para mineiro, não. Ainda mais do interior. Eu moro em Andradas, sul de Minas, uma cidade com menos de 40 mil habitantes, né?
Tá horrível, gente, mas vocês param de olhar esse cabelinho voando e foca no conteúdo que com certeza vai valer a pena. Então, não existe isso, né? E outra, se o seu cliente não comprar, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem internet, a gente tem o online, né? Eu atendo clientes no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Isso aqui facilitou muito a nossa vida, prejudicou por um lado, né? Mas salvou a vida por outro, certo? Então vamos lá, bora lá pensar nas reais necessidades de um cliente, de um viajante, olha, de um cliente, de um viajante, de uma pessoa que precisa viajar, de um turista, hoje em dia. Vamos lá, raciocina comigo, pega o ponto aí. A internet, o desenvolvimento da internet, o que ele possibilitou? Né? O sinal da internet. O tráfego, né, de informações de todas as formas, né? Em forma de texto, de vídeo, de imagem, de live e até mesmo transações com segurança para poder passar dados, cartão, etc. Né? Isso foi o que a internet possibilitou. Então, isso facilitou muito a vida do cliente. E aí ele tem um acesso a tudo isso, certo? Ele pode comprar ali, ele entra no site, ele faz a compra por aplicativo, ele faz a reserva, enfim, ele faz tudo. Só que, para que ele tome determinadas decisões, cada coisa que ele for fazer na internet, né, em prol da viagem dele, ele precisa se informar sobre isso antes. Porque pensa bem, né, vamos manter aí a linha do cara que quer fazer uma viagem para Nova York, né? Tá, eu preciso comprar uma viagem para Nova York, mas e aí, como é que é isso? Quem voa, quem vende, vou entrar na Decolar. Nossa, ele vai ficar louco? Porque ele vai digitar, ele vai encontrar a passagem aérea variando de R$ 1.800 a R$ 18.000. De 1.800, 10 vezes. Às vezes na mesma companhia aérea, no mesmo voo, dependendo do dia que vai, aquele rolo, né? E entra a questão de conexão, ele pode se meter em enrascada, documentação, visto. Não é uma coisa muito simples, né? Não é uma coisa muito simples. Então, ele tem um acesso ali fácil à mão, mas para ele tomar essa decisão, e às vezes isso mata a gente de raiva, né? Porque muitas vezes ele vai até uma agência física, ele vai até um profissional só para poder tirar essas dúvidas, né? Para validar ali as dúvidas que ele tem, para depois ele ir. Isso quando ele não tem a cara de pau de pegar o celular e perguntar se você não pode ajudar ele a fazer a compra ali agora. Quem já passou por isso? Me conta. Me fala que, né, eu já passei por isso. Dá vontade de dar na cara, né, do nível de cara de pau da pessoa. Mas, enfim, eu costumo dizer, né, para os meus alunos, né, que alunos, né? Eu tenho um curso online, eu ensino agentes de viagem, eu ensino viajantes, então eu costumo dizer para os meus alunos, principalmente os profissionais, né, para os meus pupilos, que tudo, o parâmetro é o seguinte, tudo o que a agência online, o site, tudo que o Booking, tudo que o Decolar, tudo que a Subviagens, o site da TAP, da Emirates, não fizer pelo passageiro, você pode fazer. Você pode fazer e você pode cobrar por isso. E você deve cobrar por isso. Tudo. Eu até faço um exercício, eu acho bem interessante, e eu quero propor esse exercício para vocês, né? Para a gente usar a nossa imaginação na questão de novos produtos para agências de viagem. Imagina que você acabou comissão. Não existe essa coisa de comissão, tá? Não existe a figura mais do consolidador,
né? Não tem mais, não existe mais o consolidador para te vender passagem, não tem mais operador para você vender um hotel através dele e ganhar sua... Não existe mais, tá? Digamos que acabou. Todo o seu banco de dados de fornecedores hoje não existe mais, tá? Não existe. Não existe CVC, não existe Beds Online, não existe Expedia, não existe nada, nada. Só existe Decolar, Booking, Submarino, o site do Consulado dos Estados Unidos para poder preencher o formulário de visto, o site da Polícia Federal para você fazer o preenchimento para poder solicitar e obter passaporte, né? Digamos que é só isso, são apenas essas as suas ferramentas. E daí, a partir disso, você precise pensar em formas de atender um viajante, de ajudar uma pessoa, né? Que seja, sei lá, seu amigo, né? Os seus pais, alguém da sua família. Por enquanto, não pensa isso como negócio, não. Pensa que você não tem agência mais, né? Ou que não existe mais a figura da operadora para poder você ter acesso, ou seja, como não existe mais, você tem que ir direto no prestador final do serviço. E o canal que você tem para fazer isso é só diretamente com eles. E eles não vão te remunerar para nada. Você vai ter que ou fazer na base da camaradagem para poder, ou para você mesmo, ou para ajudar alguém. Enfim, o que você pode fazer em termos de serviço para poder ajudar um passageiro, um viajante, na necessidade que ele tem? Então, vamos lá. Chega uma pessoa até você, até a sua agência, eu preciso de uma passagem para Nova York. Veja bem, você não tem contato com ninguém, você não vai ganhar comissão de nada, você só tem... você pode usar o Decolar, mas esquece, não existe afiliado, não existe comissão, não existe nada. Você não tem nem login de profissional, você tem o seu login pessoal de viajante, ou nem tem login, né? O que você pode fazer pelo seu cliente? Você pode fazer uma busca. Ele também pode, mas se ele foi até você é porque ele não sabe, ou ele não quer, ou ele não tem tempo, ou ele não tem segurança suficiente para fazer isso. Ou seja, isso é um serviço. Certo? É claro que é. Você pode ali, olha, você senta aqui na minha frente, eu vou te dar meia hora do meu tempo, 15 minutos que seja, e vamos fazer uma busca inicial das possibilidades de custo de voos para Nova York, para esse mês, para o mês que vem, para daqui a 2 meses ou para daqui a 6 meses. Ele pode fazer isso? Pode! Mas se ele veio até você para que você fizesse isso, caramba, ele tem que estar disposto a pagar você para isso. Certo? Ele pode ter dúvida se a rota tá legal, se a conexão, se vai dar tempo. Onde que ele vai encontrar aí a paz, né? Para ter a informação de que tá tudo ok, de que ele pode fazer isso. Com você. Né? Porque ele está vendo ali, mas ele não sabe analisar aquilo, ele não tem experiência, não tem expertise para saber se aquilo é bom ou não, certo? Tá. Ele precisa reservar um hotel, ele pode ir lá no site do Booking e tal, mas em Nova York, que tem 3.000 hotéis, qual que ele vai escolher? Ele pode ir escolher qualquer um, tá, ele pode ir escolher qualquer um, mas e se ele precisar ter uma certeza maior, se ele quiser uma orientação, se ele for um cliente mais exigente, ele vai precisar da sua informação, do seu conhecimento, de quem já esteve lá pessoalmente ou que, ainda que você não tenha estado lá pessoalmente, você pode, através de estudos, de pesquisas, porque você tem aí suas fontes, a sua experiência, você já olhou, né, já organizou várias outras viagens a Nova York para outras pessoas. Então, você sabe fazer isso, sabe melhor do que ele, né? Então, você pode, tendo os mesmos recursos que ele tem, você pode estruturar uma viagem de uma forma muito mais profissional, fazendo com que o dinheiro dele valha mais, fazendo com que ele tenha um melhor aproveitamento do dinheiro dele ali, do custo-benefício,
né? E você pode organizar toda uma viagem para ele, né? Dentro do login dele, no Decolar ou no site da American Airlines, mas você está fazendo aquilo por ele porque ele não sabe, ou porque ele tem insegurança, ou porque ele quer economizar, porque você é o profissional. Você está entendendo que isso é um serviço? Isso é um serviço. E isso pode ser cobrado, isso leva tempo. Né? Você vai estar resolvendo uma necessidade, ou uma dor, ou um problema, ou um desejo do seu cliente, do mesmo jeito. Entende isso? Você pode entrar no site do consulado, que é um saco preencher formulário para visto, enfim. O site do consulado, ele não comissiona ninguém. Mas se você sabe fazer isso, e se você não sabe, se você faz um cursinho, se você aprende, né, como que funciona, como preencher aquele formulário, como é que é a cabeça de uma autoridade consular que vai analisar um perfil para, né, conceder um visto ou não para a pessoa, isso é um serviço que você pode oferecer ao seu cliente e que ele está disposto a pagar, sim. Eu te falo isso porque é o que eu faço há mais de 3 anos. Entende? O que ele vai fazer numa viagem à Grécia ou ao sul da Tailândia? Qual vai ser a rota? Quais são as cidades por onde ele vai passar? No caso da Grécia, como é que ele vai fazer o deslocamento, né, de Atenas para Mykonos, para Santorini, para as outras ilhas que ele vai por companhia aérea, low cost grego, ou companhia aérea normal, ele vai fazer de ferry, boat, como é que vai ser isso? Como é que ele vai comprar? Sabe, isso dá trabalho, isso dá muito trabalho. Qual o restaurante onde ele vai, o que ele vai fazer, como é que vai ser a logística, a ordem dos passeios, o tipo de experiência que ele vai ter. Gente, é um mundo, é uma infinidade de novos produtos. O céu é o limite, a criatividade de vocês, que vocês podem colocar aí num portfólio, num menu de serviços, num cardápio da agência, da empresa. E a partir dessas novas necessidades do cliente, dessas novas dores dele, né? Muitas vezes nem relacionadas à própria viagem, mas às vezes mais relacionadas à falta de tempo. Às vezes a dor do cliente não é nem ir até o site fazer a compra. Às vezes a dor e a necessidade do cliente é a insegurança, é a falta de conhecimento, é a falta de tempo, é o medo de que alguma coisa dê errado. Entende? Tudo isso pode virar produto. Tudo isso pode virar produto. Tudo isso já foi tendência, né, de mercado, de novos produtos há algum tempo atrás, mas tudo isso é realidade. Para Mundo 4E, pelo menos, e para muitas agências, né? Eu dei um curso de consultoria, de vendas consultivas para agentes de viagem, mais no início do ano, para mais de 80 agências. Né? E todas elas sabem isso, todas elas sabem como fazer isso, né? Como vender, como apresentar, como criar esses produtos. Fazer uma copywriting direitinho, explicando como funciona, colocando isso no site, colocando isso no Instagram, no Facebook, elaborando um contrato que explica as regras de como isso funciona, né? Porque esse é um novo produto. E o bom disso, o mais incrível disso é que isso é um produto a mais, porque se depois de prestar esses primeiros serviços, né, de linhas de consultoria, porque isso se aplica às linhas de consultoria, né? Consultoria de planejamento, de roteiro personalizado, de visto, de documentação, seguro viagem, um serviço de concierge, de assistência à distância, guia virtual, travel guru, servicinho de perguntas e respostas. Quer dizer, estou falando que me vem à cabeça alguns dos serviços que a gente tem aqui na Mundo 4E, e isso não tem absolutamente nenhum vínculo com nenhuma operadora, com nenhum intermediário, são serviços nossos.
são serviços nossos, 100% nossos, né? Que são responsáveis por a gente conseguir triplicar o nosso faturamento. Porque a gente não depende mais de uma comissão de 10, 12, 15% de um fornecedor, de uma operadora. Nós somos os responsáveis, a gente precifica, a gente negocia, a gente vende pelo jeito que a gente quiser, a gente determina quais os horários que a gente vai estar disponível, como a gente vai poder atender, sabe? Isso é muito incrível, isso é muito libertador. Isso realmente faz sentido, porque é isso que o viajante precisa, né? As agências de viagem, hoje em dia, o principal produto não são viagens ou itens de viagem. Você pode até continuar vendendo viagens de uma forma secundária, como um produto secundário. Primeiro você vende uma linha de consultoria, porque você precisa minimamente organizar, projetar a viagem, né? E depois, caso seja interessante para o seu cliente, ele já vai ter enxergado o valor no seu trabalho, né? Na forma que você trabalha, no que você já entregou para ele, ele pode sim querer que você faça a compra dos itens da viagem para ele, ou que venda com os seus fornecedores. Para quê? Por comodidade, sabendo que ele poderia pagar mais barato comprando isso diretamente numa agência online, mas ele não quer. Ele prefere pagar mais para você, porque ele já confia em você. A questão a gente começou esse bate-papo, às vezes a gente fica até com raiva do cliente, né? A gente xinga o cliente, ai meu Deus, né? Cara de pau, como é que ele faz isso comigo? Usou e abusou de mim. Mas no fundo, o grande responsável por isso somos nós. Nós somos os responsáveis, por quê? Porque a gente não comunica, a gente não fala, a gente não explica onde está o nosso serviço, quanto custa, qual é o valor, né? Quando um cliente chega e senta, você já vai começando ali a trabalhar, né? Sem estabelecer combinados, você já abre o computador, você já começa a gastar seu tempo, seu conhecimento, enfim. Você já começa a trabalhar e muitas vezes, né? Como eu disse, você trabalha 5 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Eu já atendi cliente aqui na agência por 3 meses. Grupo, para não dar em nada, para no final ele ir lá no fornecedor direto, no prestador final do serviço, lá no Peru, em Cusco, e depois em Lima, e fazer todo o meu serviço para economizar 10%, que é exatamente o que é a comissão da agência. Mas como assim? E tudo que eu já fiz, custa? Nossa, mas você devia ter me falado. Mas agora, depois que eu já te ensinei tudo, gente, é aquele velho jargão. O óbvio precisa ser dito, sempre. O óbvio, o evidente, só é óbvio, só é evidente para quem sabe, para você.